Fala galera do terceirão, vamos lá, aula de matemática, hoje 17 de maio de 2021. Vamos lá, corrigir a atividade da última aula do dia 10, né? Temos aqui o formulário, né, das 3 questõezinhas passadas para vocês. Questões que estão lá no livro, viu galera? Então, a primeira, uma urna contém precisamente 10 bolas, dentre as quais 3 verdes, 2 pretas e 5 azuis. Retirando 3 bolas da urna, uma de cada vez e com reposição, calcule a probabilidade de saírem 3 bolas de cores diferentes. Então vamos lá, abrir aqui o quadro para a gente fazer direitinho aqui. Vamos lá, 1, 2, 3, abrindo. Vamos lá então. Então nós temos 10 bolas no total, né? Então o espaço amostral aí são 10. Dessas 10 bolas, temos 3 que são verdes, 2 que são pretas e 5 que são azuis, né? Então, qual é a probabilidade ali, segundo a questão, né? Qual a probabilidade de saírem 3 bolas de cores diferentes? Então, cores diferentes, vamos lá. E sem reposição, né? Então, vamos lá como é que calcula isso aqui. Então, para a gente perceber, pessoal, existem ali várias possibilidades, né, dentre as quais, por exemplo, pode sair verde, preta, azul, né, combinação verde, preta, azul. Pode sair verde, azul e preta, né? Pode sair também azul, preta e verde. Pode sair azul, verde e preta. Tá faltando mais algum aí da combinação. Pode sair preto, azul e verde. E também pode sair preta, verde e azul. Então, um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, temos 6 possibilidades aí diferentes. Então, a probabilidade que ela vai ser calculada é multiplicada por 6, porque eu tenho 6 possibilidades aí. Não se pergunta ali, né, ó, qual é a probabilidade de saírem 3 bolas de cores diferentes. Então, para ser cores diferentes, ó, todas essas 3 aqui, 6 aliás, né, ó, saíram cores diferentes. Então, vamos lá, para sair a verde, tem 3 de um total de 10, né? Lembrando que não é repondo, né? Aliás, não tem reposição, né? Ou tem reposição? Cada vez com reposição, tem reposição. Então, não diminuiria não, né? Vai ser 10 na próxima também. As pretas são 2, então 2 um total de 10, certo? Ó, se não tivesse reposição, cairia para 9 aqui, viu, galera? E a próxima aí seria 5, né? Ó, azuis 5 de um total de 10. Então o cachorro tá ali participando direto, mas o bichinho quer aprender também na matemática, né? Então a probabilidade aí vai ser quanto? Ó? 6 que multiplica, vamos lá. 3 vezes 2 são 6, 6 vezes 5, 30, né? E 30 vezes 6 dá 180. Ó. Então, 180 sobre 1000, né? Porque 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Então, 18 sobre 100. Então, vamos simplificar esse 18 sobre 100, certo? Então, eu vou apagar essa partezinha final aqui, ó. Vai ficar 18 sobre 100, ok? Simplificando por 2, ó, vai dar 9 sobre 50. Qual seria a resposta correta? O item correto? Vamos lá. O celular travando aqui, mas vamos lá, é assim mesmo, né? Ao vivo. Gravação é assim mesmo. Vamos lá, não vou editar coisa nenhuma. Tá aqui, ó. 9 sobre 50. Beleza, parabéns você que acertou. Se não acertou, não tem problema. Faz parte do aprendizado. Na próxima questão, ó, uma urna contém 10 bolas, sendo precisamente 3 verdes, 2 pretas e 5 azuis. Retirando 3 bolas da urna, uma de cada vez e sem reposição, calcule a probabilidade de saírem a primeira bola verde, a segunda preta e a terceira azul. Então vamos lá. Abrindo aqui de novo o quadro. Cadê o quadro? Ninguém tirou o quadro do lugar, não. Então, vamos lá. Novamente eu tenho 10 bolas lá no início, né? Ó. Então a probabilidade aqui, ó, é da primeira sair verde, a segunda sair preta e a terceira sair azul. Então vamos lá, probabilidade é sem reposição, né, galera? Então não vai repor. Quantas verdes temos ali no enunciado? São 3, né? Então total de 3 por 10. Saiu uma, então aqui ó, vai ficar 9, né? Saiu mais uma, aqui vai ficar 8, ó, certo? Sempre vai diminuir. Então quantas pretas nós temos? Se eu não me engano são 2, né? E quantas azuis? São 5. Pronto, ó. Basta nós multiplicarmos tudo aqui. Então, 2 vezes 5 são 10, né? Dá 30. 30 sobre 720, né? Então, 30 sobre 9 vezes 8 são 72, não? 720. Então, dividindo aqui, né? Ó,
vamos simplificar por 3. Então, a probabilidade aqui vai ser 1. E quanto que é 72 dividido por 3? 72 dividido por 3, cabe em 2, sobra 1, 2, 4, 24. Então, vai ficar 1 sobre 24. Qual a opção correta? 1 sobre 24. Muito bem, vamos lá. Próxima questão. Uma pessoa retirou simultaneamente e ao acaso 6 moedas de R$ 1 e 4 moedas de 50 centavos. Ok, calcule a probabilidade de terem sido tiradas 3 moedas de R$ 1 e 3 de 50 centavos. Então, para começar a história, vamos lá, deixa eu apagar aqui o quadro. Então, para começar a história, pessoal, é o seguinte, a probabilidade de se retirarem as moedas simultaneamente, ela vai ser igual à probabilidade de se retirar uma a uma, sucessivamente e sem reposição, certo? Então, vamos indicar aí o U, né, de R$ 1, né, e o C para de 50 centavos, certo? Então, U para R$ 1, C para 50 centavos, né, as moedas, respectivamente, certo? O número de sequências possíveis contendo 3 letras U e 3 letras C é dada por, então, vamos lá. A probabilidade aqui ela vai ser calculada, né, dentro daquele conteúdo que nós vimos no ano passado, né? Análise combinatória, certo? Ó, de 3 em 3, né? Ó, e um total de 6. Então, nós vamos calcular a probabilidade, certo? Dela sair de 3 em 3 inicialmente, ok? Então, olha, nós teremos quanto? O total é 6, né? Então, 6 fatorial, 3 fatorial, por 3 fatorial, porque são as repetições. Então, vamos lá. Então, aqui 6 fatorial, certo? Eu vou desenvolver até o 3, né? 6, 5, 4, 3. Então, aqui eu vou cortar, né? E esse outro 3 vai ficar 3, 2 e 1, né? Então, vamos lá. Então, 6 vezes 5 são 30. 30 vezes 4 são 120. Então, aqui vai ser 120. Sobre 3 vezes 2, 6. Então, 120 dividido por 6 dá 20. Então, nós temos aí 20 sequências, certo? Aqui é a sequência, certo? De serem 3 de R$ 1 e 3 quanto? De 50 centavos, né? Então, temos 20 possibilidades. Então, vamos lá. Então, galera, é o seguinte. Essas 20 possibilidades aí, elas vão ser usadas lá no finalzinho, certo? Porque agora eu vou calcular a probabilidade, certo? De ocorrer a sequência, né? Digamos, 1, 2, 3 moedas de 1, né? E 3 moedas de 50, não é isso que aparece lá? Então, 3 moedas de 50. C, C, C. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho quantas lá inicialmente? Vamos lá, vamos ver a questão. Então, calcula a probabilidade de terem sido retiradas 3 moedas de R$ 1 e 3,50 centavos. Vamos lá, então, voltar lá ao quadro. Então, galera, para verificarmos essa probabilidade aqui, se é um 6, né? Tirando 1 fica 5, né? E se tirou 1, cai para 9, né? São 6, não é isso? Então, a próxima seria o quê? Ó, 4. A próxima, 3, né? Certo? Isso aqui, ó, de 1, né? Então, aqui vai 8 e aqui vão 7, certo? De 50 centavos, são quantas lá que se diz, ó? 4 moedas de 50 centavos. Então, ó. Então, 4, né? 4, um total agora de quanto? De 6 moedas que ficaram. Então, a próxima vai ser quanto? Ó, 3, né? Não é mais 6, agora são 5, né? Ó. Total agora de 2, né? Ó. E agora não são mais 4, não é 5, são 4 agora. Então, multiplicando isso aqui tudo, o espaço que vai dar pequenininho, né? Já reduzindo, vai dar 1 sobre 42. Então, a probabilidade de 1 aqui, ó, de sair exatamente 3 de 1 e 3 de 50, vai ser 1 sobre 42. Certo? Tá respondido já? Não. Porque nós temos ali 20 possibilidades que nós calculamos agora em há pouco, né? Então, para calcular realmente a probabilidade, nós temos 20 possibilidades, né? De 1 sobre 42. Então, vai ficar 20 sobre 42. Simplificando aí por 2, nós temos quanto? 10 sobre 21. Qual é a resposta correta aí? 10 sobre 21, ok? Então,
Isso aqui é a gente concluindo, né, o assunto de probabilidade, certo, pessoal? Ó, se você quiser ainda continuar, né, aperfeiçoando seus estudos a esse respeito, né, até porque no Enem, né, cai algumas questões de probabilidade, praticamente todo o Enem cai, você pode fazer as atividades que tem aí, certo? Propostas, certo? Essas atividades aí propostas no livro, para acrescentar o conhecimento de vocês, né? Nós temos lá os exercícios complementares da página 26, 27, certo? E ainda também os da página 25, que podem acrescentar ao seu aprendizado. O assunto, a partir de agora, pessoal, que nós vamos começar, são as noções de estatística. Então, galera, estatística está no livro de vocês a partir da página 32, certo? Tem lá noções de estatística. Tem até uma página lá que mostra inicialmente uma pesquisa das atividades online mais comuns conforme a faixa etária, né, no Brasil em 2013. A porcentagem dos usuários de internet. Por exemplo, 50% dos que acessaram a internet, né, de 9 a 17 anos de idade, eles baixaram música pela internet, né? Dos 15 aos 17 anos de idade, por exemplo, 67%. Então, nós temos a exemplificação, pessoal, da estatística no nosso dia a dia, certo? Qual o time mais comum ou mais escolhido entre os torcedores, por exemplo, né? O tipo de candidato, qual candidato, né, escolhido para uma função política e por aí vai. Então, na matemática, a estatística ela tem uma fundamental importância, não só dentro da matemática isoladamente, mas de várias profissões que você for escolher para a sua vida, ela vai estar a estatística junto, certo? A administração, por exemplo, biologia, e outras matérias, certo? Outras disciplinas que você possa escolher na sua carreira, a estatística vai estar no meio. Então, pessoal, é válido nós lembrarmos, certo, que a estatística ela pode ser descritiva ou pode ser, né, indutiva, certo, inferencial. A descritiva, né, ela é a parte mais conhecida, certo? Quem vê o noticiário na televisão, por exemplo, os jornais, sabe o quão frequente é o uso das médias, né, índices, gráficos, né, das notícias, etc. Então, essa daí é a descritiva. E a inferencial, no caso, né, é a tomada de decisões sobre a população, né, com base em estudos feitos sobre os dados da amostra, né, constitui o problema central da inferência estatística, é mais usado pelo IBGE, por exemplo, né? Então, olha, dentro da estatística, pessoal, nós temos como conceitos para uma pesquisa a população e a amostra. Um total de elementos descreve o universo estatístico, como nem sempre é possível consultar todos, né, por exemplo. Se fôssemos fazer uma pesquisa aqui em Poeiras, por exemplo, né, são mais de 36 mil habitantes, por exemplo. Então, para pesquisar, né, para fazer entrevista de um a um, então, demoraria muito tempo, precisaria de muita gente, certo? Então, o que é que se faz? Pega-se uma amostra, né, uma parte da população. É válido lembrar para vocês, galera, que essa amostra e a própria população, ela não pode ser induzida, ela não pode ser, digamos, se eu sei que numa região de uma cidade tem uma preferência para um tipo de produto, a preferência para um tipo de candidato, eu não posso fazer a pesquisa somente naquela área, eu tenho que diversificar, certo? Senão a minha pesquisa vai ser tendenciosa, né? A pesquisa vai estar fraudada, né, digamos assim, certo? Não no ato de pesquisa em si, mas na intenção, né? Então, a amostra ela pode ser um indivíduo, né, ou um objeto. Certo? Numa rua, por exemplo, você pode pegar as casas, por exemplo, de números pares, por exemplo, ou as casas de números ímpares, ou somente as casas da direita, somente as casas da esquerda, ou saltando de uma em uma. Certo? Então, isso aí você vai constituir a partir daí a amostra. Então, a amostragem ela é casual ou aleatória simples. Certo? É o processo mais elementar e frequentemente utilizado. É equivalente a um sorteio lotérico. Certo? Então, um sorteio é casual, certo? Aleatório. Eu vou aqui nessa rua, não conheço ninguém, eu vou somente nas casas pares. Né? Então, você vai fazer a pesquisa somente nas casas pares. Amostragem proporcional estratificada.
quando a população se divide em estratos, né? Ou seja, subpopulações. A amostragem sistemática, quando os elementos da população já se acham ordenados, não há necessidade de construir o sistema de referência. São exemplos, né, os prontuários médicos de um hospital, né, os prédios de uma rua, etc. Então, a amostragem por conglomerados também, certo? Ou agrupamentos. Algumas populações não permitem ou tornam extremamente difícil que se identifiquem seus elementos. Então, os agrupamentos típicos são quarteirões, por exemplo, né? Famílias, organizações, agências, edifícios. E também nós temos, né, a amostragem acidental, né, que trata-se de uma amostragem formada por aqueles elementos que vão aparecendo, né? Você está na praça e vai aparecendo alguém, você entrevista ali, né, acidentalmente aquela pessoa. A amostragem intencional, né, de acordo com um determinado critério, é escolhido intencionalmente um grupo de elementos que irá compor a amostra. Eu quero fazer uma pesquisa sobre as preferências de desodorante em jovens, né, do sexo masculino, da idade X à idade Y. Então, tem que pesquisar dentro desse critério aí. Então, a amostragem ela é intencional. E a amostragem por cotas, né, um dos métodos de amostragem mais comumente usado em levantamentos de mercado e em prévias eleitorais, até por cotas. Certo? Então, nós temos aqui, pessoal, dentro da variável, a qualitativa e a quantitativa. Qualitativa é aquela que é nominal, por exemplo. Então, eu quero saber o nome de um produto, por exemplo, né? O ordinal, né? A ordem de uma sequência, alguma coisa desse tipo. Já a quantitativa, ela é discreta, ela é contínua. No livro de vocês vai ter todo esse conceito mais trazendo com mais brevidade. Você vai ver isso aqui lá na página 36, certo? Na página 36, onde tem lá a variável estatística, onde traz lá a variável qualitativas, né, que são aquelas expressas por quantidades, ou melhor, qualidades não numéricas, certo? Qualidades não numéricas. Enquanto que as quantitativas são aquelas expressas por números, certo? Por exemplo, eu quero fazer uma estatística da nota de vocês. A minha estatística, a variável vai ser quantitativa, né, porque vão ser valores, certo? Se eu quero fazer uma pesquisa sobre vamos lá, o conteúdo da matemática que você acha mais difícil. Então isso aí já vai ser o quê? Já vai ser qualitativa, certo? Porque se refere a número, não a qualidade, por exemplo, não a números, certo? Então nós temos esses tipos de variáveis, certo? A variável é aquele que se está pesquisando, né? Digamos assim. Então, ó, nós temos aqui a denominação, ó, a variável qualitativa nominal. São valores que estão relacionados a uma qualidade ou atributo dos elementos pesquisados sem uma ordem nos seus valores. Exemplo, a cor de cabelo, né, o esporte favorito. A variável qualitativa ordinal, né, é o grau de instrução, né, o fundamental, o médio superior. Então, existe uma ordem aí. A variável quantitativa discreta são valores que estão relacionados a números, né, se tratando de contagem. Por exemplo, a nota de vocês, né, o número de filhos, o valor do salário, por aí vai. Variável quantitativa contínua são valores que estão relacionados a números, né, se tratando de medidas em números reais, né? A altura, né? O peso, né? A massa, no caso, certo? E dentro dessa questão das amostras da pesquisa em si, nós temos o rol e a amplitude, certo? O que é o rol? O rol, pessoal, é o arranjo de dados brutos em ordem crescente ou decrescente. Vamos lá, vamos exemplificar isso aqui. Eu vou fazer uma pesquisa para vocês, aliás, perdão, com relação à altura de vocês, vamos supor. Então, deixa eu abrir aqui meu quadro, a altura de vocês. Vamos lá, 1, 2, 3, abriu. Vamos lá, vamos supor que a Mariazinha mede 1,56 m, o Joãozão mede 1,82 m, a Joaquina mede 1,70 m, né? O Pedro mede 1,60 m. Por aí vai. Pronto, isso aqui é o rol. Esses são os dados coletados. Certo? Agora, só que esse rol ele é colocado em ordem. Ou essa ordem pode ser crescente ou pode ser decrescente. Então, crescente você vai colocar do menor para o maior. Quem é o menor de todos aqui? Então, o menor é 1
1,56. Posteriormente, quem é que vem? 1,60. Depois de 1,60, quem é que vem? 1,70. E por último, 1,82. Decrescente, né? Seria 1,82, 1,70, por aí vai. Então, isso aqui é o rol, certo? É colocado em ordem, certo? Para que você tenha uma melhor, digamos que uma melhor observação dos dados que você está coletando, certo? Isso aqui também acredito que tenha no livro de vocês. Tem sim, na página 37, certo? Página 37. Está lá no livro de vocês. A organização e representação de dados, certo? Então, você coletou esses dados, a altura, certo? Então, você vai representar esses dados através do rol, né? A coleta desses dados num rol, uma organização, né, dos dados, beleza? Tanto é que no livro de vocês traz lá um exemplo aqui sobre atendimentos diários em um posto de saúde, por exemplo, certo? Então, tem lá um rol que vai de 18 a 32. E o que é a amplitude total, galera? A amplitude total é a diferença do maior e do menor valor observado. Então, por exemplo, aqui, que eu trouxe para vocês, qual é o maior? É 1,82. Qual é o menor? 1,56. Então, a diferença entre eles é a chamada amplitude. Geralmente, a amplitude é representada pela letra H, certo? A letra H. Eu acredito que no livro de vocês tenha também, certo? Eu acredito que tenha também, ó, sobre a amplitude. Você dá uma olhada aí, certo? A partir da página 30 e alguma coisa que eu falei para você, 32, né? Se não me engano, certo? Então, a amplitude aqui, ó, seria o quê? A diferença entre os dois. Ou seja, 1,82, né, ó, menos 1,56. Certo? A amplitude é quanto, né? 1,80 menos 1,56, a amplitude aqui vai ser de quanto? Vamos lá. 6 para 12 vai 6, né? 6 para 8 vão 2, então vai dar 26 centímetros, né? A diferença aqui, ó. Então a amplitude é de 26 centímetros, ok? Então nós temos aí, por exemplo, né, ó, alguns números dados, ó, 2, 3, 3, 5, 5, 5, 8, 10, 12, onde o N é igual a 9, né? Ou seja, o número total de pessoas, né? E a amplitude será quanto, né? Ó? A amplitude será a diferença, né? Sim, você observa que aí nós temos valores aí, ó, que se repetem. Porque se eu for tratar da altura de vocês, por exemplo, vai ter muita gente com a mesma altura. Né? Se for tratar com a idade, muita gente vai ter a mesma idade. Então, essa questão de você repetir um valor não tem problema. Até é caso de estudo, né? Dentro da estatística, certo? A moda, a mediana, certo? Então, vamos lá. Então, qual vai ser a amplitude aí? Nós temos 9 elementos, né? A amplitude aqui, não tem calculado aqui, mas vamos lá. A amplitude aqui vai ser quanto, né? Você vai pegar o maior valor, é 12, né? E o menor valor é 2. Então, a amplitude aí vai ser 10. Certo? Então, nós temos uma amplitude aí de 10. Ok? Então, um distanciamento, digamos assim, entre o maior e o menor. Nós temos dentro da estatística, pessoal, a frequência. Uma frequência absoluta, certo? Que é o valor real, né? O valor absoluto realmente, né? O valor absoluto de 5 é 5, né? Por exemplo. E a frequência relativa. Relativa é em porcentagem. Então vamos supor que eu faça uma prova com vocês e essa prova tenha as seguintes notas. Vamos colocar 10 notas aqui, certo? 10 notas. Eu tenho 4, 5, né? Vamos lá, 6, 7, tem 8, tem 1. Ih, rapaz, alguém tirou 1. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta só uma. A pessoa tirou 1, 2. Pronto. Então tem essas notas aí, ó. Note aí, ó, que na ordem eu tenho, por exemplo, a nota, certo? É a quantidade de pessoas que tiraram essa nota. Então já vou começar a organizar os dados em uma tabela, por exemplo. Ó. A nota 1, quantas pessoas? Só 1. A nota 2, ó, quantas pessoas? Só uma pessoa. Tá entendendo? Ó? Qual foi a nota menor além do 2? O 6, né? Então quantas pessoas tiraram 6? Uma pessoa. Entende? Então eu vou começar a organizar isso aqui. 2 pessoas, ó, tiraram 10, 2 pessoas tiraram 8. Certo? Então, a frequência, por exemplo, eu vou usar aqui o 10, certo? E o número 10, quantas pessoas? Foram 2 pessoas. Ó.
A nota 8 também foram 2 pessoas. Isso aqui, ó, é a absoluta. Se eu fosse colocar aqui a frequência relativa, seria a porcentagem. 2 pessoas de um total de 10 corresponde a quanto? A 20%, né? Então, 20%, ó, tiraram 10. 20% tiraram 8. Tá entendendo? Então, a frequência relativa, ela é relacionada à porcentagem, enquanto que a frequência absoluta é o total de, de, de vezes que ocorreu aquela variável, certo? Então, seria mais ou menos isso aqui, o resumo dessa parte aqui. Então, nós temos aqui um exemplo. Ó. Suponha que entre um grupo de turistas participantes de uma excursão tenha sido feita uma pesquisa sobre a nacionalidade de cada um e que o resultado tenha sido o seguinte: Pedro brasileiro, Ana brasileira e tal e tal. Então, nesse exemplo, a variável é a nacionalidade, certo? Os valores são brasileiros, espanhol e argentina. Então, né, fazendo a tabela, ó, a organização, ó, nacionalidade, ó, frequência absoluta e frequência relativa. A frequência absoluta, né, na realidade, é quantas pessoas são brasileiros. Ó. Então, se a gente voltar ali, ó, quantas pessoas são brasileiras? Então, vamos lá. Tenho aqui ó, o Pedro, né, a Ana, a Cláudia, o Sérgio, o Nelson e a Silvia. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Então, por isso que ali aparece 6. Certo? Então, são 6. E espanhola, nós temos 3 pessoas. Argentinos, temos 1 pessoa. Um total de 10 pessoas. Então, isso aqui é a frequência absoluta, certo? Então, nessa coluna aqui, ó, é a frequência absoluta. Nessa aqui é a frequência relativa, que é a porcentagem. E como é que calcula a porcentagem aqui, ó? Você vai pegar a frequência e dividir pelo total. Então, quando eu pego a frequência, que é 6, deixa eu apagar aqui. Quando eu pego a frequência, que é 6, né, ó, e um total de 10, então eu vou fazer essa divisão, ó, 6 dividido por 10. O 6 é menor do que o 10, então eu coloco um 0 e 0, vírgula. Então ficou 60 por 10, né, que dá 6. Okay? Então 60% são brasileiros. Okay? Então você vai fazer isso, né, para a frequência do espanhol, a frequência do argentino, certo? O total, obviamente, é 100%, né? Tem que fechar 100%. Então, pessoal, deixa eu dar uma pausa aqui. Lá no livro de vocês, galera, aparece também, certo, a representação da pesquisa, certo? Os dados, a distribuição de frequência em classes unitárias, certo? A partir da página 38, e também os gráficos, certo? Os gráficos de barra, gráficos de coluna, o gráfico de setores, né, que é o chamado gráfico de pizza, certo? Como é que faz cada um deles está demonstrando lá, certo? E um detalhe também, galera, é que na hora de representar graficamente uma pesquisa, eu acredito que aqui, né, temos aqui um exemplo de uma tabela, né? Você vai colocar, né, de um lado, na coluna da tabela, as variáveis, né? E do outro lado você vai colocar, na próxima coluna, você vai colocar a frequência dessas variáveis, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho um gráfico. Ó. Esse gráfico aqui é um gráfico de segmento. Certo? Se você observar no livro de vocês, né, tem alguns gráficos lá, a partir das páginas que eu citei para vocês. Certo? Tem os gráficos apresentados aí a partir da página 38. Certo? Alguns gráficos. Então, dê uma olhadinha aí como é que faz esses gráficos. Ó. Por exemplo, aqui. Nós temos aqui, ó. Com base no desempenho em química demonstrado pelos alunos de uma classe, um professor elaborou a seguinte tabela. Então, a professora Taíla está lá, fez a prova de vocês, por exemplo, e analisou o seguinte, ó, insuficiente, de um total de 40 alunos, ó, tem 6. Quantos por cento? Então, ela vai pegar o 6 dividir por 20, por 40, não, vai dar 15%. Regular são 10, então vai pegar o 10 dividir por 40, vai dar 25%. Bom são 14, então 14 dividido por 40 vai dar 35%. E ótimo, 10. 10 por 40, né? Vai dar 25. Então, tem que fechar ó, 100% aqui no final. Certo? Você vai observar, tem que fechar sempre 100% aqui, senão há uma incerteza aí. Então, trazendo para um gráfico, ó, esse gráfico aqui, o gráfico de colunas, né? Tá na vertical. Então, é simples, ó. Aqui, no eixo vertical, você vai colocar a porcentagem. Certo? Então, coloca a porcentagem. E aqui no eixo horizontal você vai colocar o desempenho, né?
Tem as variáveis ali, né? Ó, insuficiente, regular, bom e ótimo. Então, colocar as porcentagens ali. Pronto, está feito um gráfico, certo? De barras, ou melhor, de colunas, certo? Também chamado de barra, certo? Barras verticais, certo? Então, temos aqui um outro exemplo, o gráfico de setores, certo? O gráfico de pizza. Esse aqui eu considero mais difícil, certo? Por exemplo, em um shopping há 3 salas de cinema e o número de espectadores em cada uma delas, num determinado dia da semana, foi de 300 na sala A, 200 na sala B e 500 na sala C. Observe a tabela de frequência, depois os gráficos, né, em sequência. Então, na sala A, 300, né? Então, quantos por cento? 30%. Na sala B, 200, né? Quantos por cento? 20%. E na sala C, 500. Quantos por cento? 50%. Vamos representar isso aqui, né? 30, 20, 50% em um gráfico de setores. Ó. Lembrando, como é que eu faço isso aqui? Ó? Lembrando para vocês, vou trazer novamente aqui meu quadro, ó, que se ele é um gráfico circular, né? O meu círculo não ficou muito legal não, ele todinho vale 360 graus, ou seja, ele é 100%, né? 100%, 360 graus. Então vamos supor aqui, né? Vou fazer um do lado aqui menorzinho, 360 graus, ele todo, não. Então ele representa 100%, certo? Ele completo. Então, olha, uma das salas lá, por exemplo, essa... Deixa eu abrir aqui novamente, ó. Vou voltar aqui, ó. Por exemplo, essa sala C, ela é 50%. Então, trazendo para cá, 50% é a metade, né? Então, posso pegar essa parte aqui, por exemplo. Certo? Aqui é 50%. Certo? Esse 50% aí representa a sala C, porque é 50% de 360. Ó. Então, 360 vezes 50%. Certo? Vezes 50%. Ou seja, a metade. Isso aqui vai dar 180 graus. Beleza? Vai dar 180 graus. Certo? Então, a outra lá, 30%, digamos, né? Ó, 360 graus vezes 30%. Já posso cortar os zeros aqui, né? Fica 36 vezes 3. Então, 6 vezes 3 são 18. Vai 1, 3 vezes 3, 9, 1, 10. Ó, 108 graus. Certo? Então, você lembra, né, daquele aparelhinho chamado transferidor, né, que é mais ou menos isso aqui, ó, onde aquele tem 0 graus, né, aqui ele vai ter 180 graus. Né? Aqui ele marca 90 graus, né? Então você vai usar um transferidorzinho aqui para marcar isso aqui, ó, 108 graus. Então se até aqui ele é 90, né, até esse ponto aqui em cima, ó, 100 vai estar mais ou menos por aqui, 108 mais ou menos por aqui, ó. Então essa parte aqui representa os 30%. Então ele é feito mais ou menos um cálculo assim. Por isso que eu acho ele mais complexo, certo? Então, olha, calculando ficaria mais ou menos isso aqui, né? Ó, fiz o inverso, né? Ó. Então 50% é 500, né? 20% dá 200 e 30% dá 300. Certo? Então, olha, tem aí a nomenclatura, né, em cada um deles, para que a pessoa se oriente. Né? Quando vê o azul, vai significar uma coisa. Quando vê a legenda, né? Quando vê o azul, significa uma coisa. Então, a pessoa pode escrever aqui uma legendazinha, por exemplo, se não quiser colocar os valores ali. Então, por exemplo, quiser colocar aqui, pinta aqui o quadrinho de azul, né, coloca 50%. Pinta aqui o quadrinho de rosa, coloca aqui 20%, entendeu? Faz uma legendazinha, certo? Então, esse aqui é o gráfico de setores. Então, galera, ó, a atividade desta semana não vai estar em formulário, não. Certo? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão estar incumbidos de fazer uma pesquisa. O assunto é livre. Certo? Você vai escolher o assunto. Já que nós estamos, né, sem contato físico assim e tal, você pode fazer aí, né, com seus vizinhos, né, pela internet mesmo, certo? Com seus colegas. Pode fazer lá no Instagram, né? Colocar lá como é que chama lá? Uma pesquisazinha daquelas, né? Você pode fazer isso, certo? Você vai construir, certo? Uma tabela e escolher um dos gráficos para representar essa pesquisa que você fez. E vamos aproveitar, galera, e fazer pesquisas que tenham sentido, né? Certo? Fazer uma pesquisa que tenha sentido. Certo? Por exemplo, né? Sei lá, os cuidados que você tem tomado nesse tempo de pandemia, aí coloca as opções, a pessoa vota,
certo? Então, tente fazer algo que tenha sentido, certo, galera? Então, até a próxima aula. Um grande abraço a todos. Bye.